É hora do seu review, da sua análise, do capítulo 129 de Solo Leveling. E olha só, galera, essas lembranças ativadas pelo arquiteto estão revelando muita coisa. Especificamente sobre esse passado sangrento e violento do Monarca das Sombras. E, pelo que parece, o plano que o arquiteto arquitetou era justamente para trazer o Monarca das Sombras no corpo do Sun Jinwoo. A Cha-Rain foi tentar acordar o cara. Quem será que vai despertar naquele corpo? O Sun Jinwoo ou o Monarca das Trevas, o Monarca das Sombras? Vamos comentar sobre isso tudo e muito mais agora. Lembra de me seguir no Instagram, no Twitter e na Twitch, é Matheus Joyboy, vale pras 3. Também dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pro meu trabalho. Se tu fizer isso e ainda clicar no sininho, tu vai recebendo as notificações de Solo Leveling. Toda semana tem vídeo. Confere também o nosso link da Amazon aí na descrição, eu sempre redireciono vocês para a página de mangás e aí vocês conferem os descontos dessa categoria lá na plataforma. Especificamente também vou mandar os links de Solo Leveling, a edição nacional trazida pela New Pop. Comprando pelos nossos links, a Amazon dá uma comissão pra gente. Então tu vai completando tua coleção e ainda ajudando o All Blue. Bom, galera, vamos lá. O Sun Jinwoo, ele continua nessa forma espectral, ele tá bastante assustado. E aí, quando ele se dá conta, dois portais se abrem diante do Monarca das Sombras. Um portal All Blue e um portal vermelho. Desses portais começam a sair exércitos, inúmeros monstros, demônios, marchando contra o Monarca das Trevas. E lá, o Sun Jinwoo, ele começa a perceber que clãs estão formando, estão compondo todo esse exército. Tá lá o clã Ricardo, o clã Paitos, o clã Garti e o clã Hadir, que a Ezil faz parte. Ezil é aquela demoniazinha que o Sun Jinwoo conheceu quando ele começou a adentrar aquele portal de Rank S, em que ele encontrou quem no final? O Rei Demônio. E esse capiroto estava articulando toda uma trairagem contra o Monarca das Sombras, como a gente vai comentar posteriormente. E aí é louco, porque de um portal, o portal vermelho, sai um lobão, parece mais aquele lobão de Genshin Impact, que é o capiroto pra gente derrotar no modo single player. Sempre chamo os amigos nas lives da Twitch para derrotar o lobão. E também sai o Rei Demônio Baran. Nesse momento não dava para perceber que é o Baran, porque ele tá com um capacete que posteriormente é retirado pelo Monarca das Sombras, e aí o choque. O Baran tava se voltando contra o Monarca das Sombras. É aí que rola uma espécie de interlúdio dessas memórias do Sun Jinwoo, porque narrativamente a gente vai para a Sala das Estátuas na Dungeon Dupla acompanhar o que é que tá rolando com a guilda Hunters. E pessoal, eu particularmente achei muito interessante as três óticas que vimos aqui nessa Sala das Estátuas da Dungeon Dupla. Primeiro é lá no começo de Solo Leveling, que a gente vê como essas estátuas são perigosas. Elas matam um grupo formado por caçadores de rank E, D, se eu não me engano C também, mas uma galera mais fraquinha. E aí você vê o nível de perigo daquilo. E aí, 120 capítulos depois, 125 capítulos depois, a gente vê como o Sun Jinwoo evoluiu e como ele lida com as estátuas. Ele consegue, através da autoridade do monarca, com todo o seu poder físico, nível 100 para mais, né? O cara detona as estátuas, inclusive a estátua grande, ele chega ao ponto de vencer o arquiteto. Mas é bom lembrar que esse não é o corpo verdadeiro do arquiteto, então não é toda a força do arquiteto. Ainda assim, é a estátua mais forte e o Sun Jinwoo venceu. E a terceira ótica é a gente ver uma guilda de Rank S, a guilda Hunters, lidando com toda essa problemática das estátuas e como eles se saem, como eles procedem, qual é a performance deles. O arquiteto manda as estátuas
pra cima de todo mundo da Guilda Hunters e diz, né, pô, caso vocês sobrevivam, vocês vão ser privilegiados porque vocês vão testemunhar o nascimento do nosso rei, o Monarca das Sombras. E aí, galera, é muito massa. Eu queria ver isso, porque a gente viu na primeira ótica uma galera fraquinha, na segunda ótica o Sang-Jiwoo fortão, e aqui tá um ponto médio. É louco se referir aos caçadores de Rank S da Guilda Hunters como ponto médio, mas é uma guilda fortíssima, mas sem ser tão apelona quanto o Sang-Jiwoo, com seus próprios níveis de apelação, mas não roubados como o Sang-Jiwoo. Eles lidando com as estátuas, vem o raio laser, aquele Fire Blast da estátua gigante, e a gente vê que o líder da Guilda Hunters consegue mandar um contra-ataque. Eles vão conseguindo se impor, porém as estátuas estão protegidas por camadas de magia. Vem alguns caçadores da Guilda Hunters tentando dar um soco bruto e nem arranha. Pra gente ver como o Sang-Jiwoo é poderoso, porque ele foi conseguindo destruir essas estátuas com muito esforço, porque vieram várias pra cima dele, mas ainda assim ele mandava um pontapé, destruir a cabeça de uma, mandava um socão, destruir o braço da outra. O líder da Guilda Hunters se liga que ele precisa acordar o Sang-Jiwoo. Ele sabe que o Sang-Jiwoo é bastante poderoso, tá rolando algum ritual ali em que o pivô é o próprio Sang-Jiwoo. Então, tipo, vamos lá tirar o cara desse transe. E aí ele manda um disparo de magia que é bloqueado pelo arquiteto, e o arquiteto ainda vai pra cima do líder da Guilda Hunters. Eu fiquei, véi, esse cara vai morrer. Vem uns minions, enfim, outros soldados da Guilda Hunters proteger o capitão, ainda bem, porque assim, eu não tenho apreço a quase nenhum personagem de solo leveling, jogando a real pra vocês, mas ainda assim eu fiquei temendo pela vida dele aqui, porque não é o personagem, mas é a situação. É mais sobre as estátuas, é mais sobre eu não gostar do arquiteto, desse filho da mãe que teve um plano tão diabólico usando o Sang-Jiwoo esse tempo todo. Então eu quero mais ver as estátuas derrotadas do que eu quero ver a Guilda Hunters vencendo. Bom, se o líder não consegue, ele vai se ocupar enfrentando as estátuas e ele pede para Chai Hai-in, que tem um crush no Sang-Jiwoo, acordar o rapaz do seu sono de belo adormecido. Como será esse despertar? Chai Hai-in vai dar um besito na boquita de Sang-Jiwoo, como nos contos de fadas? Eu acho que não! Ela tem que dar um empurrão nele, até porque ele tirou selfie com aquela piranha! Então, galera, é aí que a gente volta para as memórias do Monarca das Sombras, né? Que o Sang-Jiwoo tá testemunhando, e a gente vê que os portais vermelho e azul se abriram, veio o lobo, veio o Baran, e eles começam a enviar vários demônios e criaturas para cima das sombras. É muito louco porque, num primeiro momento, haviam vários clãs e raças reunidos, os elfos de gelo, os orcs, contra uns anjos. Perderam. O Monarca das Sombras disse para todo mundo se erguer, viraram sombras, continuaram a batalha, mas chegou essa galera. Então, tipo, rolou um golpe aqui, arquitetado também, acredito, pelos anjos. Porque, caramba, é muita coincidência o Baran e o Lobo terem aparecido aí. Vocês acham que o Baran e o Lobo se aproveitaram da situação? Eles sabiam que ia ter o confronto e aí eles apareceram? Ou eles estão em conluio com aqueles seres angelicais? Bom, apesar de ter perdido o cavalo, o Monarca das Sombras consegue se impor para cima daqueles exércitos e ele vai ter a satisfação especificamente com o Baran. Ele pergunta qual é o motivo da traição. Então, olha só. Eu não acredito que o Baran é um monarca. De repente ele é de um clã mais abaixo do Monarca das Sombras. Ele é um dos comandantes do Monarca das Sombras e quer o posto dele. Ou ele pode ser sim um monarca, de que eu não sei, o monarca dos demônios. O lobo também. E eles estão querendo tomar o lugar do Monarca das Sombras.
de qualquer maneira. E aí quando confrontado, né, o Monarca das Sombras ergue o corpo do Baran e ele diz umas coisas que não dá para ler. O que é que foi que ele estava falando nesse momento? Ele estava falando numa língua em que o Monarca das Sombras conseguia entender, mas aí o autor decidiu não revelar pra gente, ou o Baran estava recitando alguma magia que nem o Monarca das Sombras entendeu, ou entendeu e percebeu o nível de perigo que vinha daquela magia do Baran. Bom, através da armadura do Monarca das Sombras, começamos a ver um olho que se assemelha mais aos olhos que a gente costuma ver nos humanos de Solo Leveling. O Sanjiu, por exemplo, quando ele está bem rápido, ele tem o mesmo tipo de olho, que é só uma cor iluminada, né, com um outer glow, que nem o Monarca das Sombras. Mas aqui a gente vê o olho num plano bem fechado e é um olho humano. E o Sanjiu percebe o olhar no Baran também. E é aí que a identidade do Baran é revelada. A gente tá falando aqui, não, porque ele segurou o Baran, não sei o quê. Mas até esse momento do capítulo, a gente não sabia que era o Baran ali. E aí o Sanjiu fica, como assim o Rei Demônio Baran tá aqui? Por que é que ele tá aqui? E aí o Sanjiu não tá mais vendo aquilo de longe. Ele tá no corpo do Monarca das Sombras. Ele começa a perceber suas mãos e são as mãos do Monarca das Sombras, até que ele percebe algo dentro do seu peito e tem um outro coração batendo dentro do seu peito. Tem o coração humano do Sanjiu e o coração do Monarca das Sombras. Tudo parte de um ritual, todo um plano arquitetado pelo arquiteto para trazer de volta o seu monarca. O arquiteto, então, é um ser devoto e bastante fiel ao Monarca das Sombras, ao ponto que ele usou o Sanjiu para trazer o seu rei de volta. Mas ainda eu quero saber por que o Sanjiu. Essa sala das estátuas da Dungeon Dupla deve ter recebido mais gente. E claro, todas essas pessoas que chegaram aí antes do Sanjiu morreram. Por que o Sanjiu? No final, o Sanjiu olha de soslaio para o anjo, para todos os anjos, né? Para aquelas criaturas angelicais, e aparece a janela que é do sistema do arquiteto, dizendo: as memórias foram lidas completamente. O capítulo acaba aí. Então, vamos dizer assim, essas memórias, elas significam um ritual. O ritual está completo, já que as memórias foram lidas completamente. Quem vai despertar no mundo real? Sanjiu ou o Monarca das Sombras? Sabe o que eu acharia interessante? E aqui é um momento fanfic meu, tá bom? Não é nenhuma especulação. Fanfic, imagine isso. Seria interessante o arquiteto prender o Sanjiu no corpo do Monarca das Sombras no passado e o Monarca das Sombras vir para o tempo presente. E o Sanjiu, com toda a sua apelação, precisar vencer a barreira do tempo para ele chegar no presente novamente. E quem sabe aquele portal que abriu no Japão é feito, é conjurado por algum outro monarca que está sacando que o Monarca das Sombras vai voltar. E essa guerra nesse outro mundo, é por isso que eu digo que Solo Leveling é um Isekai. Essa guerra desse outro mundo vai passar para o mundo dos humanos. É porque Solo Leveling é um Isekai discreto. Ele começa, majoritariamente é no mundo humano. Temos participações pontuais nos portais, só que sempre volta. Porque o Isekai, né, ele é caracterizado por você ir para um outro mundo. E você tá lá e precisa voltar para o seu mundo. Ou tá para sempre nesse mundo. Genshin Impact, por exemplo, é um Isekai. O jogo. E Solo Leveling também. Ou vocês categorizam o mangá de uma outra maneira? Bom, ainda tem mais coisa pra gente falar desse capítulo. Mas confere o Apoia-se do Blue aí na descrição e também as recompensas, hein? Considera me ajudar para o canal continuar firme e forte e ainda evoluir. Ou tu pode me ajudar aqui mesmo pelo YouTube. Debaixo desse vídeo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clica e descobre as benesses. Bom, galera, eu venho aqui trazendo para vocês mais questionamentos. Eu gosto de fazer o meu público pensar
do que tá trazendo umas supostas verdades. Vocês sabem que eu não leio a novel, então eu gosto do fator surpresa do mangá. Então, a partir de todos esses questionamentos que eu trouxe, fiquei confuso em algumas partes, e é uma confusão proposital do autor, porque ele está mandando fragmentos do passado do Monarca das Sombras. Essas memórias da guerra foram lidas completamente, mas existem outras memórias. O que é que veio antes? Qual é a relação do Monarca das Sombras com o Baran? Eu quero que vocês discutam isso. Vamos aí falar sobre esse capítulo. Comentem e até a próxima.